falar para vocês hoje bom dia, mas não é o caso, não é o caso. O meu dia estava bom. Até na sexta-feira meu dia, não, até na quarta-feira meu dia foi uma maravilha. Até que eu resolvi buscar informação. E quando você busca informação, você vê o tanto que esse país não é um país para amadores. Primeiramente, eu queria dizer o seguinte: muito obrigado ao diretor Ronaldo por ter me atendido, ter conversado comigo. Nós tivemos quase uma hora de conversa aí, debatemos a respeito de vários assuntos aí. E o seguinte, esse país aqui é um país que, se você tacar uma lona em cima, vira um circo. Se você cercar, e se você cercar, vira um hospício. Você não está entendendo nada do que eu estou te falando? Eu vou te explicar agora. Cansei de falar a respeito da região aqui de Terra Ronca. Se você não viu o meu vídeo a respeito da Terra Ronca, recomendo que você assista, né? Galera, é o seguinte, o que acontece? Eu conversei com o diretor Ronaldo, realmente eu fiquei fascinado por esse lugar. E eu perguntei para ele se existia algum grupo de pesquisa, alguma coisa naquela área ali, com a faculdade de Posse, né? E ele me falou que não, que na verdade não existe nem estrutura, na faculdade de Posse para estar financiando um grupo de pesquisa, alguma coisa desse sentido, aí para poder estar indo na região de Terra Ronca e pesquisando aquele local ali. Não existe, né? Infelizmente o nosso Brasil é o seguinte, se gasta muito dinheiro com coisas sem retorno. Infelizmente, né? Deixa eu falar uma coisa pra vocês aqui. Agora eu vou entrar no assunto de fato. Vocês conhecem, vocês sabem que Guarani, Goiás, que fica aqui, ó, perto da região do Parque Estadual Terra Ronca, ele tem a maior jazida de calcário da América Latina, certo? E daí? E daí? O que eu tenho a ver com isso? Para você que não sabe, que você também era tão ignorante quanto eu era, o calcário ele tem por formação fósseis e restos de animais, certo? Mas e daí? O que eu tenho a ver com isso aí? Você ainda pergunta, e daí? Vamos lá. Os calcários recifais, vocês me perdoam, minha língua é presa, então de vez em quando eu dou uma engasgada assim. E também eu não consigo ficar falando assim, sabe? Ficar falando sem tomar um copinho d'água assim. É difícil, eu não tenho corte, eu não tenho nada. E aqui é na bruta mesmo, né? Os calcários recifais são rochas carbonatadas de origem animal, formada por restos de polipeiros. Polipeiros, né? Coraliários, né, unidos por um cimento natural, que no caso é o calcário. Os calcários olíticos resultam da precipitação da calcite em capas concêntricas em volta de partículas finas suspensas na água. Para você que não entendeu nada, o calcário, aqui em cima também tem o texto. Os calcários, na maioria das suas vezes, são formados por acúmulo de organismos inferiores, por exemplo, cianobactérias, ou precipitações de carbonato de calcário na forma de bicarbonato, principalmente no meio marinho, que também pode ser encontrada em rios, lagos e no subsolo. Perdão, aí caiu alguma coisa ali. Depois eu vou lá ver. E o que acontece, galera? É o seguinte. Para você que crê na Bíblia, né? Vou aqui dar duas opções para você. Para você que crê na Bíblia, crê em Deus, crê na religião, qualquer coisa que seja, né? E acredita que a Terra um dia foi banhada pelo oceano por causa do dilúvio, né? Essa aqui é uma prova. Mas para você também que não acredita que um dia aquela região de Terra Ronca foi um oceano, tem comprovações científicas de que lá foi um oceano e que lá habitavam criaturas marinhas, que essas criaturas marinhas elas tiveram o seu último
reduto, último descanso lá naquele local. E aí esse último reduto deles acabou que eles morreram lá e tiveram cianobactérias que por sua vez viraram aí o calcário, certo? E lá em Guarani, Goiás, Guarani, Goiás é um município no extremo nordeste de Goiás, na micro-região de Vão do Paraná, pronunciei certo? Vão do Paraná, divisa com a Bahia. Sua população em 2010 era de 4.262 habitantes. O município foi criado em 1963, desmembrando-se de São Domingos e possui a maior jazida de calcário da América Latina, né? Para você que não sabe, que essa região aí, ela fica aqui, eu mostrei para vocês aqui, ela fica aqui perto aqui de Terra Ronca, possui a maior jazida de calcário. Lá pode ter sido o descanso de criaturas mitológicas, né? Que antigamente o Atlântico Sul, e realmente aqui, se você for ver, aqui no Atlântico Sul, quem nunca viu falar da cidade de Atlântida, ou vamos lá, de criaturas marinhas que assombraram o Atlântico, aqueles mapas antigos de navegação e tal, fica mais ou menos aqui nessa região. Se você for ver, o Atlântico Sul, entre o Atlântico Sul e Norte aqui, ó, é aqui onde ficavam aquelas criaturas, né, mitológicas ali, criaturas pré-históricas, né? Olha aqui para vocês verem aqui, ó. Eu tirei até um print aqui. Olha aqui para você ver. O megalodonte, que hoje eles falam que reside na Fossa das Marianas, né? Ele pode ter residido lá, em Terra Ronca. A formação morfológica do peixe Tuglanis ramiroi, por exemplo, eu vou dar um exemplo para você, né? Tanto cientificamente quanto religiosamente. O ser humano ele evolui, né? Deus criou o ser humano em um lugar e o ser humano se espalhou em cada lugar que ele foi, e o ser humano se evoluiu de acordo com aquele lugar que ele foi, né? Então isso é cientificamente provado, né? Então o que acontece? Um exemplo também, a lhama é um camelo. Sabe que a lhama é um camelo? Ela é da família dos camelídeos. Só que como ela foi para uma região, no caso lá no, acho que é Peru, não sei, ela foi para uma região que era montanhosa e fria. Então ela diminuiu porque falta de alimento, a evolução dela se deu por conta de falta de alimento, frio, e as pernas dela ficaram um pouco mais fortes porque elas subiam montanhas. Então ela foi um camelo que se desenvolveu adequadamente para aquela região. Por que eu estou falando isso aqui? O Ituglanis ramiroi é um peixe que ele pequeno, cavernícola, que ele se desenvolveu naquela região, naquela região, possivelmente porque havia um predador gigante naquela região, e esse predador gigante que eu estou falando da região, esse predador ele poderia ter, como ele era um predador gigante, né? Inclusive os restos dele, o resto dessa espécie formou a jazida de calcário. Pode ser que é baleia, pode ser o megalodonte, pode ser o kraken, não sei, né? Então como ele se desenvolveu pequeno, né? Então ele fica ali naquelas cavernas ali, ele se desenvolveu ali para fugir desse predador. E é isso, o ser humano ele é uma constante evolução, ele vive uma constante evolução. O ser humano não, qualquer ser vivo ele vive em constante evolução, né? Por isso que tem muita gente, às vezes, você pode ver que como o ser humano ele não necessita mais de mastigar assim, aquelas carnes mais duras, mais fortes, você pode ver que tem gente que nasce com dente a menos do que o pai, né? Ele está evoluindo, por quê? Porque a vida ficou mais fácil, então evolui-se mais fácil, entendeu? A sua fisionomia vai se evoluindo de acordo com aquela vida que, entendeu? Vai se evoluindo, né? E o que acontece? Isso é uma evidência. E isso é uma evidência que já foi comprovada. Uma evidência que já tem estudo científico, baseando que lá existiam criaturas que são grandes, gigantes, que residiram naquele local, e o micro-organismo delas acabou virando a jazida de calcário. Mas não. Nesse país aqui ninguém quer saber disso não. Ninguém quer saber disso aqui.
O que esse país quer saber? Me fala, o que esse país quer saber? Como que eu faço para atrair investimento naquele local, ele fazer o corredor turístico? Como que eu faço nisso aí? Eu vou ter que inventar uma história? Eu vou ter que inventar uma cidade perdida na Amazônia sem comprovação científica nenhuma que a merda de um sheik e de um empresário asiático lá investe milhões lá para caçar uma merda que não existe, que não tem comprovação científica nenhuma, né? E eu não estou brincando. Aqui ó, Ratanabá, como a cidade fake da Amazônia virou assunto mais falado na web. Uma civilização antiga uma suposta civilização antiga de 400, o ser humano nem existia há 450 milhões de anos, nem existia, não tem evidência do ser humano ter vivido há 450 milhões de anos, não existe. Por isso que já sabe que é fake. Uma suposta civilização antiga de 450 milhões de anos se tornou um destaque nas redes sociais. Ratanabá foi alvo de diversas teorias, de conspirações, especialmente, mas inclusive o ministro do turismo postou na página dele que essa cidade aqui estavam perto de achar evidências aqui, grupos de pessoas loucas, pessoas doidas aqui caçando investimento para caçar uma cidade de 450 milhões de anos. Você tem ideia do que país que a gente vive? Não, mas não tá bom não. Não tá bom. Aqui, esse país aqui é o seguinte, não tá bom. Não foi loucura suficiente. Não foi. Não foi. Tá bom. Então eu vou te mostrar outra coisa aqui. ET Bilu, criador de farsa da ufologia brasileira, é homenageado por políticos no Brasil. Em agosto de 2019, o vereador Antônio Cruz, do PSDB, Partido Social da Social Democracia Brasileira, e o Dr. Wilson Sami, do MDB, né, indicaram e condecoraram Urandir Fernandes de Oliveira com o título de cidadão campograndense por ter fundado a associação Daquila Pesquisa. O homenageado criou o ET Bilu, apontado como uma farsa ufológica da ufologia brasileira. Ele foi homenageado pela primeira vez na Assembleia Legislativa do Mato Grosso do Sul e recebeu a moção de congratulação das mãos dos deputados. Em 2018, o evento foi devido às supostas pesquisas da matemática, física, biologia, geografia e paleontologia e astronomia, porém não foram apresentadas provas dos estudos. Não existe uma prova de que o ET Bilu existe, não existe uma prova de Ratanabá, não existe prova de nada. Mas eu tô aqui colocando provas reais, científicas, de que existiu um oceano, existiu criaturas pré-históricas lá. Pode ser uma, vamos lá, um dos maiores pesquisas, uma das maiores pesquisas já feitas dentro do Brasil. Agora deixa eu falar uma coisa pra você. Eu tô importando com isso aqui pra caramba, né? O Nordeste goiano tá do jeito que tá, porque infelizmente tem muita gente desse jeito aqui. Vou mostrar pra vocês aqui. Tem muita gente desse jeito aqui, ó. Tem muita gente desse jeito aqui, ó. Aqui. Deixa essa porra aí! A gasolina baixou, é Bolsonaro! Deixa essa porra, eu fiz um vídeo já, derramou! Ei, parou, caralho! Aperta, eita! Deixa derramar, cadê? Puxa pra fora o bico! Essa porra tá coisa, cadê? Vai, vem cá ajudar! Deixa derramar! Aí, animal, o cara é animal! Aí, ó. O bonzão, é o foda, Aí, ó, é isso aí, ó. É isso aí, ó. Deixa derramar! É o foda, cara, é o foda, é o animal. Agora falando sério, um cara desse pra mim tinha que ser preso, né? Tinha que ser preso. Isso não é manifestação, não. Você já pensou, possivelmente, que se ele, eu não sei, porque um cara que fala um negócio desse pra mim é um louco, é um doente. Você já pensou se ele sai com esse carro na rua, encontra um fumante e joga uma guimba de cigarro no chão, ele passa, dá um incêndio, pode matar alguém na rua? Você já pensou nisso? Agora, como que eu vou explicar pra um cara desse aqui
Um cara desse aqui deve estar caçando um Ratanabá, deve estar caçando ET Bilu. Um cara desse aqui tá caçando ET Bilu, né? Como que eu vou explicar para um cara desse aqui que existe uma jazida de calcário e nela tem evidências científicas de que... Não tem como. Isso aqui não é no Nordeste goiano, mas eu tô pegando uma evidência aqui de que o Brasil não é um país para amadores, né? Não é um país para amadores. Se cercar vira hospício, se cobrir vira circo. Eu não vou nem falar mais nada aqui, porque se eu falar aqui eu posso até estar passando dos limites aqui. Eu não quero isso não. Então galera, é o seguinte, muito obrigado aqui por você estar me assistindo. Eu espero que eu não tenha estragado o seu dia como o meu foi estragado. Espero que eu não tenha estragado o seu dia. Mas se eu estraguei e você se dignou com isso aqui, é porque você tem uma percepção e você faz parte daquele 1% da população que mais raciocina no Brasil. Sabia que somente 1% da população procura se informar politicamente, geograficamente, cientificamente? Só 1% da população? E é esse 1% aqui que eu quero alcançar, porque se eu tiver que ficar aqui falando sozinho eu vou falar, certo? Então eu não tenho mais nada pra falar. Beleza, valeu, é nóis.